Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe nossa reunião. E vamos então juntos com nossos companheiros espirituais, que sempre continuaram com os trabalhos, né? Proceder à nossa palestra da sessão de saúde, sexta-feira, às 17 horas. Agradecendo a Deus pela oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos falar hoje sobre provas voluntárias e verdadeiro silício. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, né? Então, no item de instruções dos Espíritos, temos as provas voluntárias e verdadeiro silício de um anjo da guarda, Paris, 1863. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou no espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, é permitido, né? Você tem que lutar para vencer a prova. Para isso você vai usar a sua inteligência. Agora, se não for possível lutar, porque Deus, aliás, se não for possível vencer, porque Deus assim não permitiu, né? Porque estava determinado que você tinha que continuar com essa prova, aí precisamos da resignação, né? Não conhecemos as razões dele, mas sabemos que ele as tem, né? Ele sabe o que é melhor para nós. O mérito consiste em suportar o mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Aquela situação, né, que surge um problema e a pessoa vai convivendo com ele porque tem preguiça de se esforçar para resolver. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, nesse caso que eu comentei, é o conformismo, né? É a preguiça e o conformismo. Deixa assim, paciência, e vai sofrendo e perde a encarnação às vezes no sofrimento que poderia ter sido combatido de alguma forma, usando a inteligência, né? Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? Uma pergunta, né? A isso responderei muito claramente, diz o Espírito. Sim, é um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Aquela pessoa que gosta de sofrer, né? Que se vitimiza, que se acha a vítima do século, né? Fica só chorando e não faz nada para resolver o problema, e se volta para si mesmo, não tem mais aquele olhar para o próximo, não procura ajudar em nada, e isso só é prejudicial, né?
não é bem visto por Deus. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que Ele vos pede. Então, no caso de uma doença, um sofrimento, né? Ah, não vou comer, a pessoa não come, começa a definhar. Isso só está piorando a prova, né? Não, temos que lutar, né? Comida é ruim, come. Come porque você precisa sustentar o seu organismo, né? Temos que ter responsabilidade pelo nosso corpo, né? Isso é um tipo de autoflagelação que não é justificável. Aceitai as provas sem queixas e com fé. Eis tudo o que Ele nos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis, como eu falei, e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infligir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Bem, outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Essa seria a grande utilização, né, da riqueza, né? Você usufruir do seu conforto, mas você também ajudar o próximo, né? Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? Por que fugis da luta e desertais do combate? Não podemos fugir da luta. Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, seu egoísmo, né? Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. A mensagem é bem clara, né, para nós. E eu procurei um texto para exemplificar esse ensinamento, né? Procurei, não estava achando, e hoje de manhã me veio a intuição. A vida de Frei Fabiano, do nosso Frei, né? A vida dele foi um cilício, né? E é um exemplo maravilhoso de prova voluntária. E no livro Mergulhando no Mar de Amor, isso é bem detalhado, né? Eu não posso ler o livro aqui para vocês, mas escolhi alguns trechos, né? Então vamos ver. Então, Frei Fabiano, ele era uma pessoa de família pobre, nasceu em Portugal, o nome dele era João Barbosa. De família simples, ele cresceu em Portugal
mas ele era muito inteligente, era bom em números, né? Apesar de não ter estudo, se revelou logo um bom comerciante, né? Mas devido às poucas oportunidades, né, da sociedade na época, resumindo, né, ele acabou vindo para o Brasil, onde tinha aquele atrativo, né, da febre do ouro, as pedras preciosas, né, que Portugal explorava. Ele resolve vir aqui buscar novas oportunidades de trabalho. E aqui ele realmente aproveita e se torna um homem rico. Se engaja com aqueles tropeiros que faziam aquelas viagens no meio do mato, entre São Paulo e Minas, né? Presencia todas aquelas atrocidades que os homens brancos promoviam contra escravos e os índios, né? Mas sempre trabalhando no bem, ajudando as pessoas, né? Ele consegue progredir. Tinha 2 sócios, né? Mas no fim um dos sócios é assassinado e ele fica muito impressionado. E aquela vida rude incomodava o João. Porque o que ele gostava mesmo era de apreciar a natureza, ver o mar, né? Ele já tinha visões e ele tinha nada mais, nada menos do que São Francisco de Assis como mentor, né? E ele acaba tendo as suas iluminações, né, espirituais, né, e resolve aderir à vida religiosa. Ele vende tudo o que ele tem, estou encurtando bem a história, né, doa, manda dinheiro para Portugal, para a cidade dele, para a família, doa aos pobres e doa para o convento ao qual ele aderiu, né. E ele fez uma amizade com um índio, né? Nessa época que ele andava com os tropeiros, aprendeu a lidar com plantas, né? Então no convento, um dos trabalhos dele, um dos trabalhos principais, né, foi de cura, porque ele fazia pomadas, unguentos e aguinhas, né, com essas plantas que ele aprendeu a utilizar. Fora isso, como ele não tinha instrução, né, ele não teve uma educação de teologia, nem filosofia, como acontecia com aqueles que vinham para o convento com estudo, né? Ele era considerado noviço e a ele cabiam as tarefas mais simples. Então ele fez de tudo, né? Rachava lenha, descascava batata, debulhava milho, lavava roupa, cuidava da limpeza, mas ele fazia de tudo com alegria genuína, seu entusiasmo era contagiante. Preferia as tarefas mais pesadas, tomava a iniciativa sempre que havia algum perigo ou dificuldade maior. E naquele convento de São Bernardino onde ele estava, era em Angra dos Reis, de vez em quando havia perigos sérios. Era uma região de muitas cobras. Como ele tinha sido tropeiro e tinha muita experiência na vida no meio do mato, ele conhecia as cobras venenosas e não venenosas e ele acabou limpando o convento de tantas cobras, né? Que foi uma coisa que deixou muito reconhecimento por parte dos freios, porque eles morriam de medo das cobras. As cobras caíam do teto, ficavam enroscadas nas imagens, né? Embaixo das camas, porque não existia higiene na época, né, gente? Tinha muito rato, então tem muita cobra. Ele também gostava muito da enfermaria, claro, né? E foi lá que ele teve oportunidade de ajudar muita gente, né? E pessoas ricas, pessoas pobres, o que fosse. Porque na época não existia hospitais, né? Então as pessoas acorriam ao convento, né, aos religiosos, para pedir ajuda para curas. E ele também trabalhou como porteiro. Como ele era um bom negociante, né? Ele se relacionava bem com as pessoas. Quem quer que fosse, ele tinha uma palavra na hora certa, né? E ele conseguia resolver as contendas que às vezes poderiam surgir, né? Por volta de 1716, apareceu um calo muito incômodo no joelho esquerdo dele.
Desde alguns anos antes, ele já tinha uma espécie de erisipela nas pernas. Suas pernas viviam inchadas. Aos poucos, uma vermelhidão se alastrava desde a base do pé, subindo na direção da batata da perna. Havia épocas de crises, feridas se abriam, na perna esquerda a inchação ficava enorme, os dedos do pé arredondavam-se, as pernas dele ficavam em chagas, né? Frieiras abriam-se dolorosas, né? Toda a perna esquerda ficava muito quente e pesadíssima. Sofria de ínguas, de muitas dores, né? E mal podia andar. Ele vivia com as duas pernas envolvidas em panos e nem os seus remédios davam jeito. Era a prova dele, né? Com a ajuda do seu amigo índio, que acabou indo para o convento pedindo para que fosse acolhido, e o Frei Fabiano deu um jeito de acolher o índio lá. Ele cuidava da horta, né? O índio. E o índio procurava ajudá-lo, né? Mas eram só melhoras circunstanciais. Os médicos também quase nada conseguiram fazer. Ele arrastou as pernas inchadíssimas, conviveu com as feridas, o pulso e as ínguas durante o resto da sua vida. O edema progredia lenta, porém tenazmente. Das pernas escorriam líquidos purulentos e mal cheirosos. Mas ainda assim, ele se preocupava em evitar o mau cheiro para não causar náuseas aos outros. E no meio de todo esse sofrimento, ele sempre tinha um sorriso, uma palavra de amor, e ele nunca, ao próximo, né? Um olhar doce, um gesto meigo, né? Sempre ajudando os outros. E jamais se ouviu de Fabiano um lamento e uma reclamação. Era um homem de muita fé e tinha certeza de que somos todos filhos de Deus e nada acontece conosco sem a sua permissão. E Frei Fabiano não era muito de falar frases bonitas, né? Na verdade, aqui diz assim, ele as vivia, ele vivia os ensinamentos, né? Ele vivia em espírito e em verdade, era uma lição viva, um testemunho que se tomava mais eloquente quanto mais velho ficava. Pouco antes de 1730, o índio velho, companheiro de tantas jornadas, regressou à pátria espiritual. Ele ficou muito abalado com a morte do índio. E alguns amigos dele foram desencarnando, freis, né, do convento. Até que ele ficou sozinho na década de 40, 1740. E a única companhia dele era a presença espiritual de Francisco. Ele ainda servia na enfermaria, cheio de sorrisos e bênçãos, de gestos amigos e saudações humildes. Ele faleceu em 17 de outubro de 1747. Tinha 71 anos de idade, que é uma coisa difícil. Na época as pessoas morriam muito mais cedo, né? 43 anos de vida religiosa. No final da vida, mais do que porteiro, mais do que enfermeiro, mais do que o conselheiro, era o exemplo vivo das virtudes cristãs. Todos sabiam que ele havia alcançado culminâncias espirituais poucas vezes igualadas. Escrevera de fato um hino de amor no coração dos homens. Todo o povo do Rio de Janeiro subiu o morro de Santo Antônio para prestar, porque agora depois de um tempo ele saiu de Angra dos Reis e foi para o convento do Rio de Janeiro. E todo o povo, até o governador subiu, porque ele já tinha curado o governador em alguma coisa. O pai dos pobres teve seu corpo físico enterrado no próprio convento de Santo Antônio após inúmeras manifestações de seus contemporâneos. E aí a pergunta, né, qual que é o mistério de Fabiano, né? Como é que ele aguentou, né, tanta dor durante tantos anos de sua vida e tanto amor, né? Então aqui diz, todos os homens têm algumas dimensões ou forças que os movem. Uma dimensão óbvia é dada pelas forças do meio ambiente, da cultura a qual somos submetidos. A língua, os costumes, o folclore, a religião, a educação, tudo isso contribui, né, para o nosso crescimento. Mas é um crescimento externo, né? Agora, o crescimento de nossa alma, né?
A alma progride ao longo de muitas vidas, amadurece e desabrocha. Afinal, as portas da evolução são abertas de dentro para fora, ou seja, da intimidade da alma, do sentimento mais profundo para a exterioridade. Enquanto não amadurecemos, permanecemos valorizando a matéria, né? A transitoriedade, os paradigmas sociais, os condicionamentos, né, da nossa vida externa. E Fabiano trabalhou sobre si mesmo, libertando-se dos condicionamentos, da falsa consciência, e encontrou a nascente das fontes inesgotáveis do amor de Deus, que afinal estavam dentro dele, como estão dentro de todos nós. Todos nós temos o amor, né? Mas ele já era bem evoluído, né? Todo amadurecimento se confirma com a experiência subjetiva de alegria, de liberdade afetiva, de vitalidade real. Nesses momentos afluem em nós torrentes de luz, de felicidade, de força, mesmo a custo de alguma aparente renúncia, de uma aparente perda, de uma aparente separação. Porque são apenas aparentes as coisas transitórias. É a valorização da vida espiritual, né? Para os espíritos superiores como Fabiano, as aparências têm a sua verdadeira dimensão. É dar valor correto à matéria, né? Mesmo porque seu estado não é o da ocasionalidade, e sim o da permanência. Ele tinha consciência de que somos espíritos eternos, né? Como demonstrou ao longo de toda a sua vida sacerdotal, o único refúgio a que poderia recorrer nas condições do seu tempo. Nas horas em que antecederam o retorno de Fabiano à pátria espiritual, uma pleiade de espíritos luminosos aproximou-se das imediações do convento de Santo Antônio. Um vencedor em breve retornaria, cumprira a sua missão de vencer a si mesmo. Dera o exemplo mostrando que o caminho da bem-aventurança é percorrido com amor ao próximo. Esqueceu de si mesmo, né? E amou o próximo intensamente. O ensino de Jesus ali estava: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei, todos os profetas. E na medida em que os cordões, né, espirituais foram sendo rompidos, Francisco compareceu, né, claro, e cortou o último cordão. Eles falam que é o cordão de prata. Frei Fabiano flutuou suavemente e foi acolhido nos braços de Francisco e estava leve como uma pluma. Um pouco tonto, logo recuperou-se e foi se encontrar, né, com Amadeu, Rogério, Boaventura, todos os amigos dele lá que já tinham desencarnado. Ele chorava de alegria, né, e Francisco então disse que já era hora de partir. E eis que surge um espírito, aproximou-se, coberto com uma vestimenta franciscana, e se abaixou e beijou os pés dele longamente. Para a surpresa de todos, em pouco tempo desapareceram os inchaços, as feridas, até os panos infectos. As pernas de Fabiano reluziram como seu corpo espiritual. Fabiano puxou o capuz e era nada mais, nada menos do que o amigo índio dele. O amigo que participara com ele de uma vida inteira a serviço do bem, e que há vários anos tinha retornado à pátria espiritual. E Fabiano, abraçando-se aos companheiros, disse: se nada mais de bom me ocorresse, só esse encontro já teria justificado toda a minha existência. Tudo nele é amor, né? E na subida, né? Subida para o caminho, né? Das outras etapas espirituais para onde ele foi, tinha filas de contas luminosas, como que balizando o itinerário. Ao passar sob elas, essas contas luminosas se tornavam em gotas de luz. Começou a ter como se fosse uma chuva de luz sobre ele. Cada pingo uma iluminação maior, de maneira que à medida que a jornada prosseguia, Fabiano se enchia de luz. E uma chuva dourada, né? E Francisco explicou, cada gota dessas
É um agradecimento que se levantava de algum coração agradecido a Fabiano. E lá se foi nosso Frei, né, para o mundo espiritual mais alto, né, que foge a nossa capacidade de percepção. E na vida espiritual ele continuou seu trabalho, né, fundou uma casa transitória de assistência a espíritos que desencarnam em situação difícil. E essa instituição cresceu muito e se tornou nada menos, nada mais do que o nosso lar, né? E depois Fabiano foi nomeado pelo espírito Ismael, né, governador do Brasil, como o responsável pela educação no nosso país. Ele se tornou responsável por uma grande obra social, onde haveria evangelização, né, para as crianças em tenra idade, né, e era a educação com amor, um modelo para a escola do futuro. Então a vida do Frei é a vida do amor, né, e essa é um grande exemplo, né, de prova voluntária. Tá aí o modelo, né? A gente que escolhe que caminho nós vamos seguir, né? Estamos longe disso, né? Mas sabemos qual que é o modelo e o que temos que fazer para conseguirmos chegar nesse ponto, né? Esse livro é maravilhoso, eu recomendo a leitura a todas as pessoas que frequentam a casa de Fabiano e aos que não, né? Ele é muito bonito e conta muita história também, né, do Brasil. Muito interessante. E nos explica, né, muita coisa sobre a nossa atual situação é explicada no livro. Então vamos à nossa prece, agradecendo a Deus pelo ensinamento, pelas nossas provas, que se tivermos forças para provas voluntárias, né, que a nossa fé se reforce e que sejamos sempre amparados pelo caminho do amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Até a semana que vem.